Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa quarta e última aula do mini curso Literatura no Enem. Eu estou aqui meio cansado na reação da terceira dose da vacina de Covid, mas fiz questão de gravar mesmo assim para que esse curso fosse logo para o ar. Eu não sei em que tempo do futuro tu está, mas no tempo em que eu estou, nós estamos na fase de tomar a terceira dose para prevenção ao Covid, pelo menos aqui em Salamanca, na Espanha, a cidade em que eu moro atualmente. Muito bem, vamos lá então. Então já estou falando isso porque se tu notar que eu estou meio, como é que eu vou te dizer, meio mais para lá do que para cá, meio estranho, né? É isso, tá? Muito bem. Vou começar a aula, obviamente, te lembrando que tu tem que assistir as outras aulas, né, do curso, não faz nenhum sentido chegar nessa aqui sem ter passado pelas outras. E te pedindo para que tu deixe o teu comentário aqui embaixo. Eu preciso entender o que está se passando aí do outro lado, nesse mundo da internet em que nós gravamos vídeos aqui, vocês assistem daí. A gente precisa de comunicação. Eu preciso entender como está chegando a minha mensagem aí, porque eu sei. Todo dia eu estou pesquisando no YouTube, pelo Google, os tipos de aulas que existem por aí na prova de linguagens e elas são todas que eu vi, pelo menos, totalmente diferentes do que eu digo, né? Basicamente, todas as aulas de linguagens acabam esbarrando numa ideia de que a prova tem que ser interpretada, cada indivíduo tem que meio que descobrir um mistério na questão para achar o gabarito. E eu estou aqui provando que não, que é uma prova objetiva, que existem habilidades que podem ser treinadas. Essas habilidades se expressam sempre nas questões, de modo que eu consigo, treinando a habilidade e olhando para questões de mesma habilidade, internalizar aquele modo de raciocinar, aquela forma de olhar para o texto literário, no caso aqui dessa aula, internalizando a habilidade 17, né? Então, já te apresentei a competência de área 5 na aula 1, mergulhamos na habilidade 15 na aula 2, mergulhamos na habilidade 16 na aula 13 e agora vamos mergulhar na habilidade 17. Então, sem mais enrolação, já vou abrir aqui a nossa, né, os nossos, isso aqui são os mandamentos do Enem, né? É o edital do Enem. Isso aqui deveria ser estudado profundamente por todo o Brasil, tá? Estamos aqui, esse é o nosso foco, né? Literatura. E agora a gente vai mergulhar na habilidade 17. E é aquilo que eu venho falando aqui nesse nosso mini curso, como a tendência do aluno, da aluna, né, e até dos professores. Tem uma buzina aqui, eu não sei se a minha rua, ela não tem 100 metros de comprimento, mas sempre tem algum bagunceiro. Então, ó, não sei nem se tu tá ouvindo a buzina, né, mas tá me atrapalhando aqui. Ó, pra que buzinar desse jeito, gente? Parece que tá trancado numa avenida de São Paulo. Se tu visse o tamanho da rua, é ridículo, assim. Ó, legal. Bacana, bacana. Bem na hora da minha aula. Legal, resolveram buzinar. Muito bem, onde é que eu tava? Me perdi aqui, cara. Eu tava falando uma coisa agora. Pra que isso, gente? Meu Deus do céu, que eu regravo? Eu não tenho condição de gravar, tô me recuperando da vacina. Vamos lá, vamos até o fim agora. Quando os alunos, professores e todo mundo que se envolve com o Enem bate o olho e lê uma habilidade dessa, a pessoa não entende o que é reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. A pessoa não se dedica a ler, a se conectar com esses conceitos, a entender do que se trata, a ver como se manifesta na prova, a tentar reconhecer um padrão. Ela diz, isso aqui é mais uma das coisas de interpretação, né? Então, e aí a pessoa vai lá e estuda linha do tempo de literatura, com os nomes dos autores, nomes das obras, o que cada obra tratou, blá, blá, blá. Tratou, muito bom, né? Eu falei que eu tava grog. O que cada obra tratou, ou vai para dicas de interpretação e ninguém estuda, né? Então, assim, qual é que é? Eu vou tentar traduzir para ti aqui, inclusive,
Tô contando que tu, obviamente, assistiu as outras aulas do minicurso, então tu viu qual é que é a pegada da habilidade 15 e da 16. Na habilidade 15, a gente tem que relacionar o texto com o momento da sua produção. O texto é um pretexto para refletir sobre a época em que ele foi escrito e de que maneira existem traços dessa época presentes no texto. É uma análise histórica. A 16 não envolve uma análise do período em que o texto foi feito, mas sim dos procedimentos de construção. É muito mais estética, né? Se tu assistiu a nossa aula de habilidade 16, tu viu ali que tem uma questão, aquela muito louca, de um conto, rastro, qual uma lesma, uma pedra que espraia na água e tem um peixe que é visto por ninguém. É muito mais uma tentativa de olhar o texto literário como uma manifestação estética, a partir dos seus procedimentos de construção. E na habilidade 17, nós não vamos olhar, e isso vai ficar claro quando eu abrir uma questão para a gente resolver juntos, mas na habilidade 17 a gente não vai olhar para a época em que o texto foi feito, a gente também não vai olhar propriamente para os procedimentos textuais estéticos que vão construindo o texto literário frase a frase, a gente vai olhar para valores humanos registrados nesse texto. E esses valores humanos vão ser cobrados. O que significa reconhecer valores humanos num trecho literário? Significa olhar de que maneira atuam, sentem e interagem as personagens do trecho literário. Que valores elas estão carregando em si? Como que elas estão interagindo? Que sentimento, e aí sentimento não é o teu sentimento, nem o sentimento do autor ou da autora, é o sentimento registrado no patrimônio literário, no texto. Não é em ti nem no autor, é no texto. E essa habilidade eu acho muito interessante, bem difícil. Na maioria das vezes, a habilidade 17 está vinculada a textos que são vistos como parte do patrimônio literário nacional. Então, geralmente, são nomes muito conhecidos. Cecília Meirelles, Graciliano Ramos, Lígia Fagundes Telles, Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, enfim, são nomezões, né? Percebe que na habilidade 15 e na habilidade 16, a reflexão é sobre textos literários quaisquer, sejam escritores famosos, que façam ou não parte do cânone literário, né? O cânone literário são aqueles autores que são ensinados no colégio, assim, o que é visto como filé mignon da literatura, vamos dizer. Então, na habilidade 17, a gente faz isso. A gente dá uma olhada, a gente olha para o texto literário tentando buscar valores humanos atualizáveis e permanentes. Eu gosto muito dessa expressão valores humanos permanentes, que é uma maneira de tentar identificar o quanto naquele texto existe o registro de algo universal, de um conflito humano que seja atemporal, que faça sentido no século XIX e também vai fazer sentido por alguém que vai ler no final do século XXI e vai se identificar com aquilo. Porque naquele trecho existe um valor humano permanente registrado. Mas eu queria muito que tu anotasse que as questões da habilidade 17 vão pedir para a gente entender e identificar e analisar os conflitos e os valores das personagens. É menos do texto. Claro que a personagem está no texto, mas é menos o texto enquanto experiência estética, é mais o texto enquanto experiência humana. Primeiro eu queria saber se fica claro para ti a diferença das três habilidades, uma análise histórica na habilidade 15, uma análise estética na habilidade 16 e uma análise humana na 17, vamos dizer assim. Análise humana é meio ruim, eu ainda não encontrei uma palavra boa, mas a análise humana, toda análise é humana, né? Quer dizer, tem robôs fazendo análise também, software faz análise, algoritmo, né? O Facebook faz uma análise do teu perfil e te joga certas campanhas. Mas nem toda análise é humana, né? Mas eu estou querendo dizer com análise humana que a gente vai ter que ver os conflitos humanos registrados no trecho. Vem comigo, vamos fazer uma questão. Vamos fazer uma questão, registra aí anota, pausa a aula, volta, né?
Tu tem que estar em plena atividade aqui enquanto eu estou falando, porque é muito diferente de tudo que tu já ouviu, eu sei. Eu sei. Desculpa, nós estamos na prova do Enem de 2015, tá? Primeira aplicação, aplicação regular. Prova amarela, né? Eu sempre tento pegar amarela. Não sei, um velho hábito. Dizem que dá sorte. Quem é que diz, né? Dizem. E a gente vai fazer, opa, aqui já não é linguagem, a gente vai fazer a questão 134, tá? 134, aqui o enunciado e as alternativas estão aqui em cima. Deixa eu me diminuir aqui. Como é que eu faço aqui? Aqui, ó. Aqui. Tá aqui o enunciado, as alternativas e o texto está ali embaixo, a gente já vai ler. Olha só o enunciado já. Representante da ficção contemporânea, a prosa de Lígia Fagundes Telles configura e desconstrói modelos sociais. Percebe que a própria alternativa já está fazendo a gente olhar para modelos sociais, valores humanos. No trecho, a percepção do núcleo familiar. Então, existem várias coisas no trecho que a gente vai ler, mas a gente vai direcionar o nosso olhar para a percepção do núcleo familiar, como é que a família ali é percebida, o núcleo daquela família é percebida, e o que isso descortina, o que isso revela, o que isso traz à tona. Observa, ninguém está perguntando sobre os modelos, os padrões de pensamento da época em que o texto foi feito. Também ninguém está nos perguntando sobre a expressividade textual. Vê se essa palavra tu já tem certa familiaridade. Cai bastante no Enem. A expressividade é a habilidade 16. É o procedimento estético. É como que o texto se constrói. Enquanto operação estética, ele começa dentro da perspectiva de uma personagem, depois ele parte para a perspectiva de outra personagem. Não importa o que essas personagens estão vendo, importa a operação de sair de uma perspectiva e ir para outra, enquanto procedimento estético. Expliquei bem pra caralho essa porra agora e falei palavrão. Tu anota isso aí que eu tô fazendo, escuta de novo. Gostei muito. Eu vou ouvir de novo para entender melhor o que eu tô explicando. Isso é a habilidade 16. É o texto enquanto procedimento estético. Aqui, a gente vai ter que ver o que está sendo descortinado, o que está sendo revelado pela percepção do núcleo familiar. A gente vai ter que entrar no rolê das personagens aqui. Ah, mas eu nunca li Lígia Fagundes Telles. Não interessa. Vamos reconhecer a presença de valores humanos aqui. Lembrando sempre que, nesse trecho, que está sendo analisado por esse enunciado, eu não tenho que reconhecer qualquer valor humano. Eu vou reconhecer, eu vou direcionar o meu olhar para entender o que está sendo descortinado pela percepção do núcleo familiar. Tudo era harmonioso, sólido, verdadeiro, no princípio. As mulheres, principalmente as mortas do álbum, eram maravilhosas. Os homens, mais maravilhosos ainda. Ah, difícil encontrar a família mais perfeita, a nossa família. Dizia a bela voz de contralto da minha avó. Na nossa família, a minha avó frisava, lançando em redor olhares complacentes, lamentando os que não faziam parte do nosso clã. Então, olha o olhar que essa personagem, né? Ela tá falando da avó dela, minha avó. Vou tentar incorporar aqui a voz dessa personagem. Ela dizendo assim, olha, minha avó falava da nossa família com um orgulho. Ó, a percepção do núcleo familiar, a avó falando especialmente das pessoas mortas, né? Claro, as pessoas mortas são... É mais fácil de idealizar uma pessoa que está morta, né? Dizer que ela era maravilhosa e esquecer a sua complexidade, suas qualidades e seus defeitos, né? Então tem aí já um valor humano aí na percepção do núcleo familiar, mas ainda nada foi descortinado, né? Nada foi revelado. Lembra que a gente está em busca do que a percepção do núcleo familiar descortina. Por enquanto, o que nós temos é a voz da avó, na verdade, a voz dessa neta, né, falando da sua avó, que enaltece a família. Quando Margarida resolveu contar os podres todos que sabia naquela noite negra de rebelião, eu fiquei furiosa. Então, nós temos aqui uma mulher dizendo, a minha avó falava da nossa família com tanto orgulho, a nossa família era especial, melhor que as outras.
Naquela noite, a Margarida contou todos podres. Eu fiquei furiosa. Claro que eu fiquei furiosa, porque é muito melhor eu alimentar a ideia de que uma família é perfeita, né? E essa ideia sendo ainda fortalecida pela minha avó. E a Margarida, seguinte, é mentira, é mentira. Gritei tapando os ouvidos. Então, tu vê, essa mulher, né? Não quer ouvir o que a Margarida tem para dizer, mas a Margarida seguia em frente. E olha a Margarida falando dessa família perfeita aos olhos da avó. Olha a Margarida. Tio Maximiliano se casou com a inglesa de Cacho só por causa do dinheiro. Não passava de um pilantra. A loirinha feiosa era riquíssima. Tia Consuelo, ora, tia Consuelo chorava porque sentia falta de homem. Ela queria homem, não Deus. Ou o convento ou o sanatório. Ou o convento, tipo assim, ou ela vai, né, vai para o convento ou vai se internar. O dote era tão bom que o convento abriu-lhe as portas com loucura e tudo. E tem mais coisa ainda, minha queridinha. Olha essa Margarida é maravilhosa, né? A Margarida é o seguinte, jogando merda no ventilador. Anunciou Margarida fazendo um agrado no meu queixo, pegando o queixo. Né? Reagiu com violência. Uma agregada, uma cria, e ainda por cima mestiça, como ousava desmoralizar os meus heróis. Escuta aqui comigo. Essa percepção dessa menina que está sofrendo ali ao ver a família idealizada aos olhos da avó e a família ali revelada com seus defeitos pela Margarida, essa menina está tendo uma fala preconceituosa para com a Margarida. Como é que a Margarida vem falar assim da nossa família? Ela é só uma empregada, entendeu? E me mestiça ainda. Perfeito. No entanto, observar a percepção preconceituosa dessa mulher em relação à Margarida é o foco daquilo que está sendo descortinado pela percepção do núcleo familiar. O que eu estou querendo te dizer? Estou querendo te dizer que se tu passa a vida ouvindo que linguagem da interpretação, que tu tem que interpretar o texto, que tu precisa ver qual é a alternativa que mais se combina com o texto, esquecendo a parte mais importante da questão do Enem, que é o enunciado, porque aqui está expressa a habilidade, é muito, daqui a pouco, fácil a gente marcar a letra E, uma velada discriminação racial. Só que essa discriminação racial não está refletida na procura de casamentos com europeus, porque é o tio Maximiliano que casa lá com a europeia, né, com a inglesa, e quem está sendo preconceituosa e racista é a menina essa que a gente não sabe o nome, mas quem está nos contando a história. Então, muito cuidado com a interpretação. Vem comigo. Vamos construir a alternativa certa dentro de nós. Essa menina, mulher, enfim, a gente não sabe a idade dela, ela olha a avó enaltecendo a família e fica maravilhada e orgulhosa dessa família perfeita. E quando a tia Margarida vem contando os defeitos, os interesses, como as pessoas são bem... Porque o ser humano é assim, né? Ele é mesquinho, ele é delimitado, isso é aceitar a complexidade da humanidade. O que está sendo descortinado? A percepção do núcleo familiar descortina o quê? Descortina que essa família é uma família que preza muito pelas aparências, pelos porta-retratos bonitos, pelo discurso de perfeição e idealização, mas por trás são pessoas normais, que erram, que são interesseiras, que são pequenas, que têm interesses pequenos, etc. Então, a percepção do núcleo familiar descortina o quê? O que está sendo descortinado? Um pacto de atitudes e valores, ou seja, ela, a neta e a avó têm uma espécie de pacto de atitudes e valores que são mantidos à custa de ocultações e hipocrisias. Tanto que ela não quer nem ouvir, ela prefere acreditar na ideia de família perfeita do que ver as atitudes ali que o tio, que a tia, de fato tomaram. Né? Letra C de Canadá. O que tu pode ter marcado? Não sei. Tensa hierarquia familiar equilibrada graças à presença da matriarca. Eu não vejo uma tensa hierarquia familiar. A neta, ela não está negando o que a Margarida está contando porque ela está sendo mandada, é porque ela quer realmente manter esses valores hipócritas e quer ocultar isso. Né?
Convivência frágil, ligando pessoas financeiramente dependentes, um texto. Não tem nenhuma relação com quem é financeiramente dependente. E não é isso que é descortinado pela percepção do núcleo familiar. Tradicional conflito de gerações, protagonizado pela narradora e seus tios. A gente não sabe nem que idade a narradora tem, tudo bem, a gente sabe que ela é neta, a neta e a avó, mas não está havendo um conflito de gerações entre a neta e a avó, muito pelo contrário, a neta está querendo alimentar a idealização que a avó fortalece, e a neta ali não está entrando em conflito com seus tios, né? Não existe um conflito de gerações que é protagonizado pela narradora e pelos seus tios. O que a gente tem é um pacto de silêncio ali, de vamos seguir contando que a nossa família é perfeita. Ah, Felipe, olha aqui, eu percebi que a palavra valores está na alternativa e a habilidade 17 fala em valores, então posso sempre marcar. Olha, não sei se tu percebeu isso também, né? A habilidade 17 fala em valores e a gente tem valores no gabarito. Algumas vezes, e a quantidade de vezes que isso acontece é significativa a ponto de eu estar aqui te falando, algumas vezes as palavras exatas da habilidade aparecem no gabarito. Mas eu não quero que tu não tá assistindo um mini curso meu de literatura para sair com essa conclusão. Não é? Às vezes não funciona assim. Tá? Muitas vezes sim, muitas outras vezes não. A gente tem que... Nada vai te livrar de olhar a questão e resolver. Tem magia, não tem fórmula, não tem... Justamente o problema é querer chegar no Enem com um pensamento pré-pronto, projetando na questão o que ela não traz. Muito bem, gabarito letra C. E eu assim, ó, agora que a gente está chegando ao fim da última aula deste mini curso, tem conteúdo pra caramba aqui, né? E é um mini curso. Eu não vou te mentir, tudo isso aqui que eu tô te mostrando é a ponta da ponta do iceberg. De tudo que eu sou capaz, né, de te mostrar e de treinar e de revelar. Mas eu quero que tu me diga como foi. Se te ajudei. Esse conteúdo está aberto, gratuito. A pessoa tem que clicar e dedicar um tempo para ouvir de graça o que ela não vai ouvir nem em cursos pagos, caríssimos. Curso caro, qualquer coisa cara é o que não dá resultado. Pagar um curso para ter dicas de interpretação é não ter resultado nenhum. Beleza, mas me conta como foi. Compartilha, tu é o ser humano raro do fim da aula. Se 100 pessoas deram play no início dessa aula, quantas chegaram no final? Cara, 10, 15. Se a galera tá muito afim, 20. Tu tá nessa minoria que vem até o final. Tu é uma pessoa especial e eu preciso te ouvir. E tu pode ajudar outras pessoas a entender que essa prova não é de interpretação. Esse foi o nosso mini curso. Produzi com todo amor e carinho. Espero que a gente se veja, que tu me acompanhe, porque todo esse rolê aqui é uma parte muito pequena de tudo que a gente pode aprender juntos. Um abraço.